Alô, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Peg Fonseca, cujo nome é Terapia de Consumismo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi a irmã Peg Fonseca. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que compartilhem o nosso devocional, de forma que outras pessoas também, como a gente, tenham o privilégio de ouvir, que possam aprender do Senhor Jesus. Hoje nós leremos Mateus 6, de 19 a 33. Então eu peço que você já deixe a sua Bíblia aí marcada aí para a gente começar a ler em seguida. E primeiro nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ensine. Vamos lá? Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de aprendermos de Ti, que nós possamos valorizar aquilo que realmente tem valor e não aquilo que só tem preço. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Mateus 6, de 19 a 33, e o texto chama-se A Terapia do Consumo, e é um ensinamento que Jesus vai nos dar no Sermão do Monte. Ele fala para a gente não ficar acumulando coisa aqui na terra, porque tudo que a gente acumula aqui a traça ou ferrugem acaba se destruindo. Essa é a palavra que eu queria falar. E assim, a gente às vezes guarda ouro, prata e o ladrão acaba levando. Mas Jesus fala pra gente acumular tesouro no céu. Bom, e qual que é o problema do consumismo? O consumismo, ele promete felicidade pra gente através de acumulação de bens, de coisas, mas ele gera o quê? Uma ansiedade, uma comparação com um vazio interior que a gente tem, né, em relação àquilo que a gente tem. Bom, e qual que é a lógica do mundo? Você vale o quanto você possui. Se você não tem nada, você não tá valendo nada. E Jesus não, Jesus fala que essa mentalidade aí deve ser confrontada, porque ele mostra que a riqueza material é frágil e passageira. E qual que é a terapia proposta por Jesus, já que não é a terapia do consumismo? A gente vai aqui falar de 4. A primeira é que nós temos que redirecionar nosso coração. Então vamos investir em valores eternos, não em bens perecíveis. Temos que ter olhos bons, quer dizer, enxergar a vida com generosidade e simplicidade, em vez de ficar cobiçando coisas. Outra coisa é servir a um só Deus, a um só Senhor. Porque não é possível servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Não funciona. E por último, confiar na providência divina. Porque lá nos finais dos capítulos que nós vamos ler, dos versículos que nós vamos ler, do 25 ao 33, Jesus ensina a não viver ansioso sobre comer, vestir, mas buscar primeiro o reino de Deus. E como que a gente aplica isso na prática? Primeiro é que nós temos que fazer um minimalismo espiritual, reduzir o apego às coisas e valorizar o que realmente importa. Temos que ter generosidade, transformando bens em bênçãos. Para quê? Para que os outros possam também ser abençoados. E em vez de ficar acumulando coisas, né, irmãos? E descansar a alma. Confiar que Deus cuida das nossas necessidades e vai nos libertar da ansiedade de querer só consumir. Moral da história. Esse texto que a gente vai ler é uma verdadeira terapia contra o consumismo. Ele cura o nosso coração da idolatria das coisas, ensina a viver com confiança e simplicidade e lembra a gente que o valor da vida não está no que a gente possui, mas em quem somos diante de Deus. Então vamos ler Mateus 6, 19 a 33. E diz assim, ó: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam.
Pelo contrário, ajuntam riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz está em você se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode completar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Onde é que nós vamos arrumar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Terapia de Consumismo, e o versículo escolhido é o 24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Bom, então a irmã Peg Fonseca fala que é comum as pessoas falarem assim: o que eu preciso é de uma terapia de shopping. Eu tô tão estressada que eu preciso ir às compras. A ideia é que é possível a gente curar a tristeza fazendo compras. Isso não é verdade. Isso não é brincadeira. Porque a ideia de que a gente possa encontrar alegria ou satisfação no consumo das coisas está ativamente promovida em todas as mídias. Todo mundo faz essa propaganda. Tá triste? Vai fazer compra. E a ganância é o desejo por prazer acompanhado de sentimento ilusório de que o consumo de coisas possam dar pra gente um prazer duradouro. E isso não vai acontecer. Que a gente vai sempre querer comprar mais e mais e mais, porque não fica satisfeito. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a ganância é pecado, porque é tentar substituir Deus por coisas. A ganância é idolatria. Então, os bens nos foram dados para quê? Para que a nossa vida fosse melhor, ficasse mais fácil de viver, não para consumir a nossa alma. Isso lembra o quê? O que está escrito em Isaías, que fala assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Se a nossa vida é construída em cima do sonho de poder comprar, de possuir certos produtos promovidos pela mídia, o que acontece? A gente vai cair nas garras do pecado, da ganância, e jamais a gente vai encontrar o verdadeiro contentamento. Ah, porque hoje eu quero um carro X, amanhã sai o novo, eu quero outro, eu quero um telefone celular tal, amanhã sai outro modelo, eu quero aquele, e a gente nunca fica satisfeito. Então a gente trabalha em prol de satisfazer essa ganância de ter mais e mais. Então, um propagandista escreveu o seguinte: não estamos preocupados com a capacidade de pagar, mas com a capacidade de querer. Então, tanto faz se você vai entupir seu cartão de crédito de parcelas lá, o consumidor é que se dane, porque na verdade aquele que vende, ele quer mais é que você consuma.
Então, no consumismo, o único inimigo real é o contentamento. Você nunca vai se contentar. Essa é a grande verdade, porque só o Senhor pode trazer plenitude para os seus dias. Bom, o nosso manancial termina assim. Quais desejos encheu a sua imaginação? De onde eles vêm? Lembre-se, quem cria seus desejos controla o seu destino. Olha que frase importante, né? Quem escreveu foi Sky Gerhard. Então, quem cria os seus desejos controla o seu destino. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a terapia do consumismo não vai nos levar a nada, para nós o abraço dá super mega certo. Temos um versículo para decorar também, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar deixando aqui uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.